Seja bem-vindo ao nosso episódio do podcast Fora de Sala. Eu sou a Paola. Eu sou a Maria Fernanda. Eu sou o Borges. Borges, você Foi é... nervoso ou não? Foi, como sempre, né, É Borges? brincadeira, hein? Pra não perder a charme, né? Você é nosso ilustre professor de Química aqui do Colégio Universitário. Borges, conta Que um pouquinho. todos amam. É verdade, tem que Tem deixar que isso muito deixar isso claro. muito claro. Tem que frisar isso. Ah, mas fala pra minha esposa também, né? Vai que ela se convence. Fez eu entender química depois de muito tempo. É impossível também entender Química. Você fez milagre, Borges. Fez milagres. Ano Fiz as passado, químicas. fez a gente entender a Química. Milagre. Borges, mas conta pra gente, como é que foi? Você queria fazer Química? Não, eu vim pra Londrina, a história é real mesmo, hein? Eu vim Não, pode contar. Não vou mentir aqui, né? Não, eu vim como atleta, né? Não parece, mas eu era recordista paranaense dos 3.000 metros rasos. É quem que corre? Isso, Ah, tá. em Achei que era pista de natação atletismo. raso, entendeu? Achei que era É verdade. Não, eu tô figurando na pista lá, né? Eu, 3 metros rasos, pensei, pô, natação. Ah, 3.000 e... Pior que Perdão. Aí eu vim de família pobre, né? Morei na casa da minha tia, tinha patrocínio da prefeitura. Daí eu era atleta da cidade. De que outra cidade você veio? Eu vim de Vaiporã, é uma tribo no interior do estado e tudo, né? Mas as minhas Cacique, raízes... essas Opa, coisas. eu sou indiano, ó. Tupi-Guarani fluente? Opa, só não mostra aqui porque daí... humilha os outros, né? Deixar suas então eu vou habilidades deixar secretas. vocês na expectativa. E aí teve um ano que a prefeitura cortou o nosso patrocínio, né? Mudou o prefeito, né? Cortaram o nosso patrocínio. E para eu me manter aqui em Londrina, né? Não tinha condições, eu comecei a dar aula de matemática. Matemática? Matemática. Na época a gente falava, nossa, até esqueci a época como a gente falava, primeiro grau. Mas você tinha alguma formação é que eu sempre gostei de estudar, desde pequeno eu sempre fui meio estudiosinho, né? Sempre levei a sério os estudos. E aí eu dava aula de matemática para sobreviver. Né? Dava aula na época de quinta série a oitavo ano. Você morava com sua tia ou sozinha nessa época? Não, ainda morava na minha tia, Ok. né? E aí dava aula para ganhar um dinheirinho e me manter aqui e também continuar treinando, mesmo sendo sem patrocínio. E aí que eu revivi a minha infância, porque desde criança eu brincava de ser professor. Eu também, É, eu fazia muito é, isso, brincar de você tem bolinha, sabe? Essas loucuras aí também, né? Tinha um quadrinho. Todo mundo passa por essa fase. Mas ninguém gosta de ser o aluno, porque o aluno tinha que copiar. Não, entendeu? mas os meus alunos eram os bichinhos de pelúcia da minha irmã. Aí eles pelo menos prestavam bastante sim, eles atenção, devem ser né? alunos muito eficazes. Então acho que isso que me incentivou, né? Nossa, até os bichinhos prestam atenção. Eu me senti um São Francisco, na verdade, né? Dando aula, um monte de bicho aí, né? Prestando atenção em mim e Como tal, foi sua né? primeira aula? Tipo, pra muita gente, como que foi? Tipo... Isso foi num cursinho, né? Num cursinho noturno, porque normalmente quando a gente... Mas isso depois de eu ter entrado na universidade... Né, Você fez aonde? Eu fiz o EL, né, eu estudei o EL. Aí, na própria universidade, a gente é treinado para dar aula de matemática e física, né? Então, eu já tinha assim, essa inclinação para exatas, né? E eu acabei daí preferindo a química por uma questão de estratégia, porque desde a minha época, normalmente os alunos mais estudiosos eram aqueles que queriam medicina. Sim, sim. E para quem vai prestar medicina tem que ser fera em química e biologia. Física você precisa saber, mas nem tanto. Assim, Mas depende você muito. sabe, você sai na frente de bastante gente. Física depende. ajuda você a sair um pouco. Mas normalmente, assim, química e biologia que são as matérias mais São. obrigatórias, né? Uhum. Mas biologia, a pessoa até pega um livro, lê, não precisa entende. tanto Uhum, da ajuda de um professor, né? Então eu quis ser estratégico nesse sentido, né? Escolher exatamente uma matéria que, digamos assim, os meus serviços seriam necessários. Ah, sim, com Né? certeza. Aí eu, né, eu tive oportunidade, um professor teve que sair, né, por uma questão de doença, né, no Colégio Canadá. E aí o coordenador, eu já era monitor, eu era tira-dúvida,
E assim, os alunos acabavam falando bem do trabalho da gente, né? Porque tudo isso daí fica até algo que eu queria passar para vocês, porque tudo aquilo que você faz com amor, que você faz com dedicação, que você faz assim realmente se importando com que a outra pessoa se beneficie, cresça, cedo ou tarde o seu trabalho ele é reconhecido, né? Ah, sim, com certeza. E- Porque a gente se empenha, né? E daí o professor me colocou em sala de aula, né? Aí os alunos mais ou menos já me conheciam por causa da monitoria e foi. Aí comecei isso em 1995. Tempo. É, 10 anos antes da gente nascer. e aí eu entrei assim em sala de ensino médio, só primeira e segunda série, né? A gente chamava Uhum. colegial na nossa época. E daí também surgiu uma oportunidade de dar aula em cursinho noturno. Normalmente, cursinho noturno é gente que trabalha o dia inteiro, então só tem a noite para estudar e mesmo assim quer fazer um curso na universidade, né? Sim. Então, normalmente, cursinho noturno não exige muita qualificação de professor, então coloca uns iniciantes como a gente para começar, né? Você chegou a dar aula naquele cursinho que a UEL disponibiliza? Não. Muitos professores que a gente conversou, acho que quase É, todos passaram por lá. Eu acho que você foi o primeiro que não passou. É verdade? Que eu... Não, porque quando eu fiz o EL ainda não tinha esse cursinho. Ah, Faz sim. quantos anos? Nossa. Uma feira é delicada. Não, sem nenhum problema. Aí da aula de matemática não sabe fazer conta, né? Peraí, só um pouquinho, né? Relaxa, Há você 25 errou. anos. 25 Há 25 anos já. E naquela época eu não tinha cursinho popular. Mas isso desde aquela época que você começou a dar aula de matemática, assim? Daí eu entrei em cursinho mesmo, ó a mão no meu balão volumétrico aí. Eu não vou conseguir pegar, Eu tô me deixa. sentindo químico aqui, ó, tipo Ubra. Tá, gente, obrigado aí pela homenagem, tá? Não, tem várias coisas. Ela tem uma tabela periódica ali. Tem a tabelinha ali, Eu vou ó. conseguir, Tem eu vou uma derrubar balança ali. O estúdio todo é pensado. Ah, é? Que moral, hein? Obrigada. Meu, vocês têm que falar com a minha esposa, hein, pra eu ter umas moral dessas. Aí eu entrei em cursinho noturno, né? Assim, super nervoso, tentando disfarçar. A timidez. O nervosismo, né? Você é tímido, Boris. Você tem ar meio, tipo, no começo, assim, ser um pouco tímido. Não, mas isso é uma dinâmica normal dos relacionamentos, né? Até hoje, quando eu vou entrar pela... Não, é verdade. Sério? Você achou bonita a expressão? Uma dinâmica natural dos relacionamentos, né? Achei brilhante, tá pra colocar na redação, sabe? Então, fica chique. Chica. Mas toda vez que eu entro em sala de aula pela primeira vez, eu fico um pouco nervoso, né? Sério? Tem que dar uma... Posso falar mijar, a palavra mijar ou não? Pode. Tem que dar umas mijadas antes, né? Que a gente fica nervoso, às vezes até um barrinho, às vezes solta assim. Nossa, agora... É que você nunca sabe o que esperar, né? Quando você chega numa sala nova. Sala de aula, gente. É verdade. Eu sei como. Nossa, você é perfeita. Aí eu tenho muitas gravações suas ano passado, que você apertava Verdade. essa blusa. Eu tava gravando bem na hora. Eu tenho gravação dele falando da aula das moléculas. A sua melhor aula é a aula das moléculas. Mas ela com a juntinha. Tem uma gif da aula das moléculas, da dancinha. Sim, a aula da molécula histórica. Todos os alunos que não passaram e que vão passar, por favor, Prestem muita atenção nessa aula que é muito boa. Não, mas também o ano passado, a questão da pandemia, era uma situação de, digamos assim, muita tensão para todo mundo. Nossa, sim. Então a menor macaquice que a gente fazia já era, hoje a gente faz, digamos assim, com os alunos não tem tanto impacto, né? Mas em especial o ano passado, eu acho que isso tudo, né, acabou diferenciando as brincadeiras que a gente fazia, né? É que ano passado foi um ano bem peculiar, né? Foi. Em certa parte triste. Bem Aham. triste. Como foi pra você, tipo, do nada você teve que começar a dar aula online, tipo, você teve um impacto, tipo, meu Deus, o que eu vou fazer? Isso para comigo e com 99,99% dos professores, né? Até hoje eu tenho dificuldade. Se não fosse a Santa Thalita, por exemplo, ali, né, Thalita, né? Até hoje, às vezes, eu tenho Dificuldade. um pouquinho assim, não tem intimidade, né? É diferente o caso de vocês, né, que são mais digitais, né? Em casa, os meus filhos já pequenos já mexem tudo, então
é um pouquinho mais difícil assim para a gente, né? Realmente foi complicado. Eu avalio assim que com a pandemia o nosso trabalho quintuplicou, Nossa. né? De ter que gravar aula, editar Só no e YouTube que postar, né? Tudo Mas isso daí. cansativo também, às Não, vezes o demais. online passa uma falsa impressão de ser tipo mais fácil, mais Aham. simples, mais acessível, mas cansa muito mais do É. que o presencial, sem dúvida. E eu terminei o ano assim também com a saúde lá no pé, né? Eu fui fazer exames porque assim eu não mostrava, mas tinha hora que eu estava diante da câmera segurando para não desmaiar, Sério? né? Por Mas causa de assim a saúde estava debilitada, né? Meu Que você fica Deus. preso em casa, é muito serviço, né? Aula para preparar, slide, edição. Sua mulher tava grávida ano passado. Também, né? e professor também não para, independente de... Isso é uma coisa que eu acho uma coisa muito ruim, que, por exemplo, o professor pode estar acabado por dentro, assim, sabe? E ele ainda tem que transparecer, tá bem, e fazer o Aham. melhor dele na frente de 40 pessoas, Aham. enquanto ele mesmo não tá bem. Mas isso daí, Paola, aí vocês vão levar para qualquer profissão. Né? Você está diante de um cliente, está diante de um paciente, você está na hora do negócio, né? Você não pode né, trazer consigo toda a carga emocional de problemas familiares que vocês estão passando, né? Então isso daí é maturidade, né? É algo que, assim, vocês também vão ter que passar por isso, Mas eu né? acho que, tipo, nas suas aulas, tipo, tinha dias que eu tava péssima, e daí na sua aula você fazia alguma brincadeira, tipo, você tava mal, mas você ia fazer uma brincadeira, tipo, você alegrava bastante gente. Melhorava Você muito não nosso dia. tava. Melhorava nosso dia com a sua aula, professor. Mas eu acho que isso é um pouco mais intenso quanto à profissão de professor, por causa que todo dia você está lidando com muita gente. Por exemplo, um advogado que trabalha no escritório, às vezes ele está lá no escritório dele, tranquilo, às vezes ele interage com poucas pessoas durante o dia. Professor, não, por exemplo, se você tem 6 aulas de manhã, você sai numa sala de 40 alunos em sala de 40 alunos. Aham. E você tem que dar uma aula boa em cada um deles, Sim, entendeu? aham. Mesmo, tipo, você não estando bem. Isso eu acho. Realmente, porque hoje o que acontece é muito isso. Se a gente começa a não dar uma boa aula, aí começa a reclamação em casa, na escola, daí infelizmente a escola tem que tomar as providências, né? Essa é uma lei de mercado, né? Quando você não tá rendendo o que deveria, né? É normal daí o mercado Sim. procurar profissionais que não... Ah, sim, né? com certeza. Mas eu acho isso muito triste por certa parte, assim. Mas você pode ter certeza, Borges, que você como professor, nossa, incrível, demais. Leva alegria pra Nossos todas dias- as salas. Assim, o meu vizinho de baixo que não gostava muito, né? É verdade, ele foi super educado, mandou uma mensagem. Ricardo, olha, você explica muito bem, cara. Ensinou pra vizinhança toda. Assim, ele dizendo, né? Dá pra entender tudo na sua aula, até eu que fazia há muito tempo, mas, cara, para de dar aula tão tarde, assim, porque às vezes eu só tinha 11 horas, meia-noite para gravar, porque Mas daí... como que ele escutava? Porque eu falava alto e eu não tinha microfone, nada, tinha que gravar com o microfone do celular. Sim. E tinha que ser tarde para que o movimento da rua não desse ruído no celular. Então eu gravava a aula 11 horas, meia-noite e falava alto, né? Mas ele foi super simpático, né? Porque ele falou, a gente tá entendendo tudo aqui e tal, mas, cara, procura gravar solo um pouquinho mais cedo, tudo, porque, olha, aí ele falando, a gente já mudou de quarto aqui, mas não tem jeito, a tua voz persegue. Né? Aí, assim, foi assim, algo que aconteceu, mas ele foi super legal, assim. Mas você, hoje em dia, você preferiria o modelo online ou o modelo presencial? Presencial, Paola. Se Acho fosse... que todo mundo presencial. Mateus, não. Porque o fato de eu ser professor é porque eu gosto de estar com gente. Sim. Né? Gente jovens, assim como vocês, bem-humorados, sabe? Isso daí é muito legal pra gente, né? É vitalidade pra gente estar perto de vocês, assim. Isso é muito bom. Tanto que, se fosse para eu começar a ser professor hoje, por online, eu não seria. Eu procuraria
uma outra profissão, porque o que enriquece é essa questão do contato pessoal, é ver um sorriso na face de vocês, é entender, às vezes, que você não tá, às vezes brigou em casa, isso acontece com todo mundo, tá? Sim. Aí você vê assim, tristezinho, você chega com todo respeito, faz um carinho, pede, ó, vai lá no banheiro, pode ir lá, deixa as amigas ir juntos, né? Porque a gente quer fazer diferença, né, assim para vocês. Pra dar um destaque. Tanto que até uma professora colega, segunda-feira agora, né, ontem pela manhã dizendo, Borges, o que nos mantém na nossa profissão? Com tantas dificuldades que a gente passa, a gente leva muito trabalho para casa, né? Eu falei para ela, olha, é o nosso senso de realização, é o nosso senso de estar fazendo diferença na vida das pessoas. Saber que elas vão crescer como seres humanos, porque de alguma forma você contribuiu, você enriqueceu na formação dela, né? Você de alguma forma ofereceu um ombro quando a pessoa precisava, né? Você deu apoio, você deu suporte. Então, quando a gente tem esse senso que a gente está fazendo diferença na vida das pessoas, isso nos motiva muito na nossa profissão. Eu acho que você fez, não é à toa que tem um fã-clube seu, né, na internet. E isso é muito verdade, porque vocês influenciam muito, os professores em geral influenciam muito a vida de um aluno, porque uma aula, por exemplo, bem dada, ela pode influenciar o aluno de ser professor. Sim. Porque, por exemplo, quando eu era pequena, eu tinha um professor de história que ele era muito bom, muito bom. E eu já pensei assim, cara, eu quero ser professora de história, porque eu vi aquela aula e eu pensava, eu quero que as pessoas tenham a mesma paixão de história, porque eu tenho, entendeu? Porque era fascinante. Então, com certeza, os professores, eles causam esse impacto nos alunos. Uma frase de vocês pode fazer, tipo, a vida de um aluno. Eu acho que isso deve trazer, como você falou, um sentimento de realização muito grande. Sim, tanto pode contribuir, quanto também o perigo das palavras, né? Às vezes você faz uma crítica assim, indevida, um comentário infeliz e acaba também, né? Magoando os outros. Como o pessoal fala, é uma faca de dois legumes, né? Que você pode tanto, né? Profundo essa, hein? Tá vendo? Tô demais. filosófico, né? Borges, mas tipo, desde criança, assim, você quis ser professor? Então, desde criança. Ser professor e ser padre. Padre? Padre, verdade. Mas Você não é o único, sabia? Quem que veio aqui? O Graciano. O Graciano. Mas o Graciano também? Queria... Não, no seminário. Ah, ele chegou a fazer seminário? Chegou. Graciano? Sim. Usava barbado. Sério? Era corte das freiras. Assim, eu fui coroinha, mas... Eu também. Ah, é? Uhum. Então, Mas você chegou, tipo, prosseguir alguma coisa assim pra virar padre? Ou só ficou no desejo, assim? Não, desde criança, eu não sei porquê, desde criança eu tinha essa inclinação religiosa muito forte. Né, desde pequeno, então, eu brincava de ser professor e, não sei, eu ia à missa e... Eu não sei explicar, né? Assim, eu não via a hora de poder fazer 7 anos para entrar na catequese. Aí no fundo da minha casa tinha uma mangueira, eu subia na mangueira para rezar missa para as mangas. Aí tinha as batatas Mangueira chip. de mangueira? De manga, fruta, manga. Já foi o nome no raso. Uns 3.000 metros só. Aí a minha frustração é que, como eu não consegui batizar o gatinho, aí eu me frustrei. Eu não vou ser padre, né? A manga se desvirtuou, não quero mais. Mas até assim, até na minha própria vida, assim, já entrando na juventude, eu, por exemplo, sempre tive dificuldade em namorar, assim, eu nunca levei jeito, assim, para ser tipo o Pedro ali, ó, galanteador, né? Pode falar pegador? Não. Pode, aqui não temos pegações. Aqui não tem nada. Então eu sempre fui muito tímido, tanto que a minha mãe pensou que eu nunca ia casar. Falou, Hoje você diz, chupa, casei, mãe. Nossa, não, assim não, né? De forma mais respeitosa. Mas eu consegui namorar ainda 3 moças. Ó. Mas as no 3... ensino médio, assim, ou na faculdade? Não, assim, já
No ensino médio, então, Paulo, eu sempre tive assim esse recato, sabe, o cara que só tinha um amor platônico. Sei, Mas eu te eu sou entendo. assim, eu te É, entendo. bonita, né? Obrigado. Aí vai Tudo na frente. idealizado. É. Aquele amor idealiza assim na tudo. sua cabeça, bem de filme clichê, assim, sabe? Que Eu só te isso entendo, mesmo. relaxa. Obrigado. Aí as 3 que eu namorei, olha só que incompetência da minha parte. Pedro, desculpa, cara, eu sei que eu não sou mais seu herói nesse sentido. Relaxa. É elas que chegaram assim, tipo em mim, meu, você não vê que eu estou afim de você? Verdade. Por favor, me chama pra sair. É, né? Eu sou lerdo que nem você acredita? Acredito. Nossa, eu também não sei perceber. É. Mas daí Aí acabei casando, né? Casei com 30 anos, casei Você velho. conheceu tua esposa, professor? Então, eu sei que é até meio desagradável falar, mas minha esposa foi minha aluna, na verdade. Né? Relaxa, não é o primeiro que foi o primeiro. Mas, E nem será o último. e também a gente participava no mesmo grupo jovem, né? Então, na verdade, eu deveria ter falado só essa parte, né? Então, como a gente participava do mesmo grupo jovem, né? Corta. É claro, né? Os pais delas, assim, olhavam pra mim, nossa, eu era o genro da vida, tal, né? Da igreja, É. da Tem moral. Pois É um é. trabalhador, né, pô? Trabalha, tal, né? Então, aí Menino de ouro. no caso, eu dei aula, daí a gente frequentava o mesmo grupo jovem, e depois ela foi embora para Niterói e a gente se reencontrou pela internet, pelo finado Orkut. Vocês não conhecem o Orkut? Não. Era o Facebook da nossa época. Sim. Mas antes dela se mudar, você já namorava? Tipo, Não. vocês terminaram? Só se conheceram. Não, Ah, tá. a gente só se conhecia, né? A gente frequentava o grupo jovem. Mas aqui né? em Londrina, isso já. Isso, aqui em Londrina. E aí a gente se reencontrou pela internet, né? Eu já tinha terminado o namoro, na verdade eu levei um pé na bunda, né? É meio constrangedor isso para um homem, né? Mas. Acontece também com pois todo né? mundo. Aí. Relaxa. E aí ela também não estava bem, aí a gente foi conversando e tal. Quando é pra terminar, termina. Aí, ó, Poético. pra quem é platônica tá sabendo demais, hein, Não, menina? Né? E aí eu fui de surpresa lá para Niterói, ela não sabia, tramei com... Nossa, isso podia ter dado muito errado. Ah, é? Não, mas já tava em clima já, assim, Vocês né? conversavam sempre. Então já tava assim, né, meio... Um ato altruísta, ó. Por aí. Eu deveria Eu achei corajoso. Eu deveria ter tido conselho com vocês antes, né? Ai, gente, a Fer tem uns conselhos muito bons. Aí eu fui de surpresa lá, tramei com os pais dela. Ah, os pais dela a gente conhecia. Ah, claro, o Nossa, genrão da vida, né? Nossa, gente, já combinou com os pais? Com os pais, aí... Mas os pais dela moravam lá também? Isso, é que o pai dela foi transferido pra lá. Ah, entendi. Aí eu fui até o trabalho dela com um buquê de flor na mão, entrei no Ai, trabalho. que fofo! Você pediu ela em namoro lá ou você só foi ver mesmo? A gente já tava assim, meio que namorando, né? Já quando entra em confidências, né, demais, tudo. E, digamos assim, eu já tava numa idade já para, assim, tava com 29 na época, né? E ela com 26. Então, assim, a gente não tem mais o que ficar enrolando e a gente já tem. Quando a gente tem, assim, normalmente quando tem um histórico de igreja, a gente tem uma inclinação à família, né? A Então, família isso, já né? tem uma perspectiva boa de você. Então não tem assim por que ficar enrolando, né? 5 anos namorando, mas É, 2 não. anos de noivado. 6 meses a gente casou. 6 meses? Vocês 6 namoraram meses. só 6 meses? Só 6 meses. Gente! Não, porque eu já conhecia, já era amigo dela. não, Nós sim. éramos amigos. Nossa, gente. Aí, Paola, e tem coisa, né, Maria Fernanda, que você percebe, a pessoa trabalhadora, sim. humilde. Pessoa você certa. vê, né, você vê que é uma pessoa que vai construir a vida com você, É, tal. você Tava Planos dando de certo futuro. também, né? Vocês então conversando. não tem por que enrolar, né? Então,
Qual que é o nome da sua filha mesmo? É, Voltando. Tivemos problemas técnicos, gente. Perdão pelo corte aí, mas pode continuar o papo. A gente tava falando sobre como você conheceu a sua esposa. É. Foi Nome da assim. sua filha. Então, minha filha chama Lara. E o seu filho? O filho nasceu agora em dezembro, né? Gael. Aham. Eu queria chamá-lo de Álcool Gelson, em homenagem, né? Ai, meu Deus. Pegou só o cara. Só que daí não rolou, não, né? Tinha o sulfito na minha sala, lembra da Tinha. Sofia? Da Dava pra você colocar o É. sulfito. Era da Sofia, que era casado com o Sufito. Nossa, a gente amava. Professor, essas brincadeiras. Casada com sulfito, mãe do sulfato e do sulfeto. É. Você vai ver ainda. Ainda não chegou. É. Nossa, triste dia essa fez eu passar matéria. vergonha. Você fez eu entrar, acho que era na P5 pra falar. E eu com medo. Tipo, ai, nitrogênio faz quantas ligações? Eu fiquei com medo de não saber responder. Mas Ai, respondeu certinho. Quantos faz, Nasser? Agora, quem é bom faz ao vivo. Quantas ligações o nitrogênio faz? 3. Aí, ó, Ó, tá. aprendeu! É só porque tem prova de química essa semana, se não tivesse eu ia saber. É, Mentira. Mas todo mundo que foi na nossa sala falar respondeu certo. foi. É que Ah, que eu o era Borges é uma bom pra... exemplar, Não, né? não, o professor que é bom, meu filho. Professor bom e aluno exemplar. Também, ajuda, aula né? após aula, né, Thalita? Quantas ligações o carbono faz? Nossa, e era exercício, Nitrogênio, é. muito exercício. Do MOL também, que você fez eu decorar o MOL. MOL persegue, né? É, um mol. Que raiva daquele Esse MOL. ano é difícil. Nossa, esse ano tá difícil esse MOL. Não, a segunda série é complicado. Por isso que eu falo, olha, vocês vão rezar toda noite, livra-nos do mol, amém, tô falando. Não, mas é mais ou menos isso mesmo. Tipo, nossa, tá complicado. Não, realmente a parte físico-química, né? Sim. É. Sim, sim. Eu tava tendo que estudar assim mais, assim. Eu Verdade. preciso. Eu até te mandei mensagem pra você me mandar porque eu não tava conseguindo entender. Mas no começo, mudando totalmente de assunto, eles vão brigar comigo. No começo eu tinha falado que você era um aluno muito tímido. Tipo, você fazia atrapalhada, tipo, você era de colocar rato nas coisas das professoras, tipo, você fazia umas atrapalhadas. Ah, não, assim, eu... A cara do Borges, Não, quem não bota é. alfinete em cadeira de professor. Não, nunca tive, assim, coragem de... Nunca aprontou nada. Ah, eu não lembro alguma coisa que eu tenha aprontado, assim, de... Aí eu vou decepcionar, né? Porque Não, às pode vezes- contar, conta. Não, que eu não lembro mesmo de ter... Professor, todos os professores que eu conversei hoje perguntando se tinha alguma história sua, todos falaram que você é um cara assim, tranquilo, que não deixa tipo, Exatamente. nada assim pra falar assim, é um cara assim muito íntegro, sabe? E falou que você é muito fofinho também, falou. Ah, é? É. Não, que eu procuro ser transparente, né? Por exemplo, no grupo de professores, né? Eu tenho certeza que tem um monte de dúvida lá e o pessoal não pergunta, né? Que vão pensar de mim. Não, eu pergunto na boa. Como é que faz isso? Eu procuro ser transparente, Transparente né? com tudo. Ah, sim, agora que você falou dos professores, você tem uma amizade próxima, assim, com os professores que você trabalha? Amizade, assim, de intimidade não, né? A gente tem, é claro, né? O coleguismo, né? De conversar um com o outro, né? Mas assim, intimidade não. Entendi. Não, tá certo. Não, dá certo. Não sei quem que é o cara que mais Quem que- conversa. mais acho que é o próximo. Rafael de História. Ah, O sim. Rafa, É. sim. Não sei se é porque a gente tem mais ou menos a mesma idade, tem filho. Darnauel. Pequeno, acho que é ele. Fiquei sabendo de uma história da sua filha, só que eu não sei se é verdade. Que ela tira seu pé pra ver se você tomou banho. É verdade essa história? Às vezes ela chega. É porque eu tenho um hábito de sempre quando dá fazer as coisas andando, né? Aham. Então, por exemplo, eu vim aqui pra escola andando, caminhando, né? Nossa. Assim, mas porque eu quero cuidar da minha saúde, às vezes eu não sim. tenho tempo de dar uma corridinha, né? E aí é óbvio, né? Você anda, o chulezão rola solto, né? Aí eu chego em casa, óbvio, né? Eu tiro a meia, brinco com ela, né? Ó o rato, né? Assim,
Aí jogo lá no cesto, né? Óbvio, né? Importante. Aí, depois de tomar banho, mas daí porque é coisa de criança, né? Daí a filha vem, papai, deixa eu ver se o chulé tá aí ainda. Aí ela não, Ai. né? Aí, papai, não tá bom, pode dormir. Falando desse hábito, professor, não sei se vocês já falaram disso, mas você era corredor, não é? Ele falou. Eu vim pra Londrina. Ela por deu causa bola do- fora, é, ele falou que fazia o nado raso. Não, não era nada. O que era? Era uns 3.000 metros, sabe? Ela jogando na piscina. Raso, piscina. Borges, você falou que você vinha de uma tribo. Você achou que era muita diferença da sua cidade para Londrina, assim? Você sentiu uma diferença? Você é cidade pequena? Eu acho que que os meus primos mais velhos, essa é uma cultura, né, de pessoas de cidades menores acaba vindo para a cidade maior para estudar. Sim. Antigamente, né, as pessoas iam para a Europa, né, do Brasil para a Europa para estudar, né? Depois, né, do interior para as capitais. Hoje, né, do interior para as cidades grandes, né? Então, os meus primos, eu já tenho histórico de primos mais velhos que vinham aqui para Londrina. Aí um formou em Direito, outro em Agronomia, outro é médico, Por né? isso Então, que você digamos mora com a sua assim. tia? A minha tia daqui, que era sempre, foi assim, os familiares do meu pai, eles vieram da Bahia, né, que o meu avô casou, ficou viúvo e casou de novo, então meu pai tem mais de 10 irmãos, Nossa. né, então assim, Família grande. e a cultura daí do nordestino, essa questão da receptividade. Né? Então, não vem morar comigo, né? Então, a minha tia, assim, me acatou, né? Daí morei 2 anos com ela e depois em República, né? De estudante mesmo. Que república que você morou? Assim, foram várias, né? Mas era sempre com É que o Graciano Com explicou amigos. bastante. Tem a Pipinelas. Tem a Pipinela. Tem a Pipinelas, você Ah, é? conheceu ela? Pode contar a Não, história. não, é que da a minha República era dos bonzinhos, assim. Ah, O Você não morou Gracinha. na casa do estudante, então, né? Não morei, mas a gente conhecia a fama. Tá explicado, tá Aí o explicado. Graciano tem histórias mais picantes pra contar pra vocês. Né? Você não ia em festa lá? Não, nunca cheguei. Porra! Eu sempre quis manter minha integridade psicológica, física, então. Justo. É, Eu me perguntei isso porque eu mesma vim de cidade pequena para Londrina e eu senti uma diferença muito grande de vir de uma cidade pequena para cá. Nossa, é Nossa. outra coisa para mim. Mas olha, Paula, a gente acaba tendo um apreço maior por vocês que vêm de cidade menor, porque normalmente vocês vêm assim com humildade. Né? Não estou querendo dizer que todo mundo que vem de cidade pequena tem esse perfil e que todo mundo que está aqui em Londrina se acha, não é isso, né? Tô fazendo uma generalização que a gente percebe isso, né? Então a gente acaba se identificando bastante assim com vocês por causa da humildade, a gente né, acaba tendo uma identidade, né? Porque essa também foi a minha história, então esse impacto tem mesmo. É bem diferente. Você vê essas meninas fashion, igual a Maria Fernanda. Ai, meu Deus! A Maria Fernanda tem cara de nascer em cidade grande mesmo, Tem, né? assim, ó, chique, ó, high society, né? Ai, meu Deus, que vergonha. Tá fazendo caridade aí, ó, hoje. Ai, não sou tudo isso não, professor. Ó o charme, não sei tudo isso. Você é bem próximo dos seus alunos, né? Tipo, Eu procuro, Maria Fernanda. Eu não sei se às vezes eu até cruzo alguma linha, por Não. exemplo, às vezes eu chego a escrever pessoalmente, assim, eu até, essa questão do Instagram, por exemplo, eu amo os textos que você já me mandou. Então, Maria também. Fernanda, às vezes eu tenho que até parar de seguir, porque, por exemplo, um exemplo, eu gosto de café. Né? Aí vamos supor que você posta alguma coisa, uma coisa de café. Então, às vezes me falta domínio próprio, eu falar, ó o cafezinho e tal, né? Eu gosto de interagir nesse sentido. Aí eu quero falar algo assim que eu tenho receio que até um dia aconteça comigo. Vai que um pai pega as mensagens que eu faço, mas eu faço na boa intenção, no carinho, e acaba interpretando
Fora de contexto. Fora de contexto. Nossa, eu tenho receio grande disso. Porque tanto eu quanto a minha esposa, a gente não tem nenhum problema, por exemplo, de ver vocês meninas e falar, nossa, como vocês são lindas. A gente não tem nenhum problema de elogiar, né? Tanto menina quanto menino. Sim. Mas hoje em dia, se a gente faz um negócio desse, a gente pode ser mal interpretado, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu procuro ter essa proximidade, mas eu tenho esse receio. Um dia eu posso ser vítima, né, da minha própria boa Lá intenção, em casa né? todo mundo te ama, fala que você é super respeitoso. É verdade. Ai, que Em bom. casa. Mas acho que até dentro da sala de aula cria um clima muito gostoso quando o professor Sim. chega a ser mais próximo do aluno, assim. Fica Não, uma não. troca muito interessante. Não é uma aula monótona, não é monótona. Como que, tipo... Ah, tem professor que chega, dá aula e vai embora, tipo... A gente prefere professor que chega, conversa, tipo... Ah, isso aí é tipo uma questão de personalidade, É. mais, entendeu? Tem que dosar os dois, né? Sim. Eu acho que você não pode, óbvio, né, ficar a aula inteira fazendo macaquice e não dar matéria, Com certeza. enrolando, mas também, né, não pode chegar lá e jogar tudo, ó, se Embora. vira, né? Tem que sim, saber dosar, né? Por isso que essa proximidade com o aluno é algo muito bacana, é algo muito bonito, assim. E pode ficar tranquilo, Borges, ninguém vê duplo sentido nas suas Ninguém. palavras. Todo mundo te ama. Todo mundo É, te não, ama, mas tipo, mas Sem eu ser tenho- sentido literal. É a opinião geral. É a opinião geral. Eu tenho, Não, mas eu acho tenho que é o receio. único professor, se não um dos únicos que tem um fã-clube no Instagram do colégio. Você é o único, eu acho. Acho que é o único. Eu nunca que vi tem nenhum fã-clube. professor ter um fã-clube no Insta. Professor, ó. Procurem o fã-clube do Borges, Acho que é ele fã-clube do existe. Prof. Borges. Alguma Nossa, coisa assim. Eu quero descobrir ainda, não sei quem... Eu acho que é alguém do primeiro que criou. Ah, é? Tem que descobrir, Tá vamos bom. descobrir. Não, eu tô tranquilo, né? Eu mandei mensagem, mas não, vai ficar no mistério. Segredo. Mas te aceitaram no fã-clube do Borges? Ah, me aceitaram, né? Ah, não vai soltar o Pô, Borges? sacanagem, hein? Deixar eu de fora. Como que você descobriu assim? Se tipo, alguém te mandou ou apareceu nos seus recomendados? Não, alguém, como é que fala? Me marcou isso, né? Ah, Marcou, daí eu vi lá, filhas da mãe. Mas eu sinceramente, eu tenho receio. Às vezes faz uma macaquice na frente, né? A Thalita sempre tá ali ajudando. Às vezes você faz uma macaquice, né? O passo de balé hoje, né? Oi, caiu o microfone, as filhas, tudo. Mas eu tenho receio, porque às vezes a gente recebe treinamento, ou a Inspira deu treinamento no começo do ano, a Rosinha que pega nosso pé, né? bacana. Professores, tem pai assistindo a aulas de vocês, tal, né? Mas às vezes eu não resisto, né? Vamos fazer uma graça. Deixar ela mais leve. Deixa. Mas, professor, como que você foi do cara tímido que você disse que era pro cara que tem um fã-clube? É. É verdade. então não sei se é uma questão assim de aquele lance da compensação, né? Por exemplo, realmente em casa eu sou quieto, normalmente fico muito na minha, gosto muito de ler, estudar, mas às vezes não sei se é questão digamos assim, é o momento de extravasar, soltar as frangas. Essa daí é uma expressão do nosso tempo, tá? A expressão cidade pequena. Tá acessado, né? Perua. Ai, perfeito, não dá. Aí talvez seja isso, né? Que E também a preocupação que tem com vocês, né, gente? É assim, estudar um monte de coisa tal, né? Pressão Então, de vestibular, de tudo. Aham. Então, às vezes você faz uma outra Empatia, né? brincadeira pra relaxar mesmo, né? Ah, sim, sim. Mas você sente uma diferença em questão, tipo, da sua personalidade antes de você, tipo, se tornar professor e depois que você começou a ter contato com mais gente, assim? Peraí, Paulo, não processei. Tipo assim, porque você falou que você era tímido. Aham. Então, tipo, você percebeu uma mudança em questão de, tipo, personalidade, em questão de, tipo, hoje eu consigo ser muito mais extrovertido, ter uma relação Você muito teve que melhor. conviver com bastante pessoas, tipo, Aham. mesmo sendo tímido. Nossa, Paulo andou estudando, né? Tá Uma falando pergunta aqui. difícil, né? Ela tá assistindo o programa do Bial pra aprender a perguntar. Não, eu acho que eu continuei do mesmo jeito, Paola.
E que eu procuro, né, estar perto das pessoas, ouvi-las também, né? Trabalho um pouco de psicólogo. Não, mas assim, eu acho que é só o fato, né, de uma pessoa se sentir ouvida, Ah, sim. né? Mas assim, ouvida no sentido de, né, a Paola, a Maria Fernanda tá falando, eu tô aqui, olha, olhos nos olhos, ouvindo. Acho que só o fato da pessoa se sentir que está sendo ouvida já é um alívio, assim, para ela, né? Pois é, porque, Então- tipo, hoje em dia as relações, elas são muito líquidas, né? Então, você ter alguém que tá disposto a te escutar faz muita diferença hoje em dia. Isso é muito bonito. E até mesmo em casa, assim, né? Eu tenho que tomar cuidado com hipocrisia, no sentido de, né? Às vezes com vocês, todo atencioso, em casa ser um cavalo, né? Então a gente tenta também em casa, né? Às vezes eu estou fazendo as minhas coisas lá, chega minha filha para falar alguma coisa, eu paro tudo na hora para ouvir, para brincar, né? Sim, sim. Falando na sua filha, você se aproximou dela na pandemia? Tipo, você teve mais tempo com ela? É que acho que a questão da pandemia, Paula, é que foi Maria Fernanda, acho que foi assim, complicado pelo excesso de trabalho, né? Tava difícil, digamos assim, tava ali próximo, mas ela também estava nas aulinhas online, né, na sala, eu na aula online lá no meu escritório, mas assim, a proximidade acabou, digamos assim, ficando mais ou menos no mesmo. Ah, sim, mas tipo, eu digo por mim, minha relação com a minha mãe, eu acho que a gente se aproximou muito durante a pandemia. Você acaba convivendo mais com as pessoas que estão na sua casa. Porque, tipo, antigamente a gente saía e voltava pra casa, tipo, 6 horas. Aí a gente jantava e dormia. Sim, entendeu? aham. Agora, durante a pandemia, com o isolamento, a gente acaba passando mais horas do nosso dia junto com a nossa família. Então acho que isso cria uma relação muito boa. E às vezes as únicas pessoas que a gente acaba vendo também são da nossa família. Que às vezes tipo, a gente não sai pra ver nossos amigos, mas às vezes vocês vêm ver um tio ou algo do tipo assim. Falando em pandemia, como é que foi pra você assim, ter que ressignificar um ambiente que até então era pra você descansar e tal, e aí virou trabalho também? Ó, que chique, hein? Né? A gente tá com umas perguntas bem elaboradas. É brincadeira, hein? Eu perguntava, eu bebi. É que é o Borges, né, professor? Não, o O Graciano Borges, ele não é- tá vivendo uma Você parada ficou gigante. careca, essas perguntas. O Carlos tá aqui, gente. Eu conheci o Graciano magro, o Graciano era um palito e cabeludo ainda, hein? Acredita? Cabeludo? Conheci o Graciano, né? Ó, então você conheceu É. o Graciano bem novinho, que ele falou que com 20 anos ele já tava careca? Não, então era mais. Então Então, ele antes era do- conheceu ele bem aham. novinho, Então, então. você conheceu ele na República? É porque eu tinha um amigo que era professor de química que morava na República com ele. Então Ah, Deve ser algum daqueles meninos lá. Nem fala daquelas dos meninos. companhias questionáveis. É, tem aquelas companhias. Nossa, ele conta umas histórias. Nem imagino. Assiste um episódio! Assista o episódio do Graciano. Assistam o episódio do Graciano, que ficou muito bom. Ok, depois vocês me passam aí o link e tudo. Mas é que o meu escritório já era o meu ambiente de trabalho, né? Então o que eu tive que fazer lá é colocar Primeiro eu coloquei um quadro pequeno, não deu certo, peguei um quadro maior, não deu certo, tive que pegar outro quadro. É que nas caras duras eu mandava no grupo de professores, olha, se alguém quiser né, Carlos? Na hora que quem quiser um quadro, estou aí vendendo, né? Que não dava certo Mas daí mudou, tive que puxar o sofá e empilhar caixa lá para botar o notebook, a câmera, não acertando nada. Então, digamos assim, o meu ninho continuou o meu lugar ali de trabalho, mas um pouquinho mais modificado, né? Só com uma tela lá. Você já tinha aquele lugar, tipo, pra trabalhar? Ou você teve Já, que... porque eu consegui, houve anos que eu trabalhava demais. Às vezes, né, Carlos, a gente faz essa loucura de trabalhar de manhã, à tarde e à noite. Então, acho que com 5 anos da minha vida profissional, solteiro, eu trabalhava demais. E essa época eu ia guardando dinheiro,
que eu já tinha um objetivo de comprar um lugar para morar. Uhum. Então, antes de casar, eu já tinha o apartamento e eu sempre fui fã de livro, né? Então eu já tinha o meu escritório antes de casar, com minhas prateleiras, Então tudo. você já tinha teu cantinho lá da casa pronto, com seus livros. Só seu. Mas você estuda bastante química ou tudo em geral, assim? E dá pra ser de matemática também. Sim. Química, matemática e até hoje tem assim, livro de teologia que eu leio. Eu acho que essa Sério? questão da Meu Deus. religiosidade não... Então, às vezes eu também leio alguma coisa a respeito. Você nunca pensou tipo, fazer a mais, tipo, não ser padre, mas tipo, ser diácono, tipo, ser alguma coisa relacionada à igreja? Mesmo sendo professor ou não? Hoje assim eu tenho um grupo de amigos, né, que a gente tem assim estudos bíblicos mas assim fica só questão de grupo mesmo, entendi. né? E a gente procura ajudar as pessoas que estão passando por alguma dificuldade, então Em algum outro colégio você dá aula de matemática hoje? não, só Não dá aula de matemática? Não, só aqui no universitário, né? Que na verdade eu entrei para substituir um professor, né? Teve uma situação aí de um professor que teve alguns problemas de saúde. Aí ele teve que sair da escola, era uma turma de 9º ano e 8º e 9º ano. E aí eu entrei para substituir esse professor e aí o pessoal, Borges, tá dando certo, vai para a primeira série, vai para a segunda série, né? Você dá aula pra gente de química. Não vi isso dando aula de Não, matemática. mas antes eu dava matemática, Maria Fernanda. Inclusive, eu acho que o pessoal que hoje que está no terceirão, então foi para eles que eu dei aula de matemática no 8º ano. Nossa! Era eu e o Graciano, dando álgebra e geometria. Que legal. Mas você não sente falta de dar agora? Ou você prefere, tipo, química? É que mesmo? químico eu tenho mais, assim, um pouquinho mais de habilidade, né? Ah, tá. Aí eu sofria demais para dar as aulas de matemática, porque tinha que estudar mais. Nossa, matemática é difícil. Eu falo como uma leiga. Não sou muito boa em matemática. Também não. Então, Almeida judia de nós. Nossa, judia. é porque geometria espacial é... Bem difícil. Então, eu dava parte do João, dava aula de matrizes, determinantes, Não, isso aí é tranquilo. PA, PG... De boa. É que o PAPG, matriz, é uma soma, é uma multiplicação, assim. Dá pra fazer na tranquilo. cabeça. Não precisa de tantas fórmulas. Né, sim. Mas a do Almeida, meu É. Deus. Pedir pra morrer. Vai pensar que a gente não sabe nada. É verdade, Não, isso. a gente Mas já é falou difícil. a gente é inteligente sim, A gente tá? é inteligente, gente. Fato Olha que nosso tem. boletim. Olha nosso boletim, tudo sem, oxi. É tudo sem literalmente. Online até eu, né? No online os alunos ficaram mais danadinhos. Você teve muito problema com isso, professor? Oi, Pedrão? Você teve muito problema com isso? Nas suas aulas online? Problema? Nesse negócio, tipo, de aluno que, né, que dá uma trapaceada, entendeu? Ia por outros meios pra fazer tua prova, porque eu acho que eu nunca vou esquecer disso uma vez que o Osmar entrou na aula Nossa senhora. e ele tava muito Puto pistola. da vida. Ele entrou e ele deve ter ficado falando uns 15 minutos de um aluno que gabaritou a prova dele em 1 minuto e 42. E ele ficou falando um monte disso. Foi ele quem mais veio aqui e falou disso também? Não lembro. Teve um professor que veio aqui e falou. Não, mas foi pela... Kim falou pela disso aí Kim pra também. gente, mas acho que o Graciano falou disso no episódio Teve dele. muito professor que tava, tipo, chateado da média da turma ter dado, tipo, muito acima do que dava no presencial. Aconteceu com essa matéria? Não, isso? provavelmente sim, né, Maria Fernanda? Provavelmente Assim, sim. anos anteriores a média de química 80, 75, numa pandemia 95, todo mundo. Mas assim, pelo menos é a minha mentalidade. Carlos, eu não sei como é que você pensa. Desculpa. Não tô ouvindo nada. É que pelo menos é a minha mentalidade, eu não tenho assim um perfil de hora de prova, ferrar, tudo. Eu acho que não precisa disso. Você cobra aquele conhecimento essencial e se a pessoa demonstrou que sabe
né, aquele nível tá ótimo, né? Não tem por que ficar... Fica muito. Agora é claro que na hora da aula, né, nas minhas aulas presenciais, tem hora que eu falo, gente, olha, essa daqui é uma aula mais específica, porque existem pessoas que fazem opção pelo universitário, porque é uma espécie de voto de confiança que dão na escola. Olha, tá lá, né, o jovem da idade de vocês, com 15, 16 anos, não, eu quero medicina, eu quero fazer medicina, eu sei que é difícil entrar na universidade, mas eu quero estudar, fazer um ensino médio forte que me dê base para isso. Então, existem muitos pais que dão esse voto de confiança aqui para o universitário e nós temos que honrar esse voto de confiança. Então, é claro que nas minhas aulas existem momentos onde eu aprofundo, dou detalhe, só que eu não chego a cobrar isso em prova, né? Porque daí eu entendo que a maioria não precisa daquilo. Então, eu procuro ter esse bom senso Lembra que nesse você sentido. falava, gente, essa matéria cai na prova. E isso é, tipo, se você quer fazer uma outra faculdade, tipo, medicina, você sempre deixava isso claro na aula. Tipo, que... Tinha uma parte da tua Tinha- aula é. que tipo, ia além daquilo que você cobraria, mas era específico para as pessoas que querem vestibular mais concorrido. Isso aí. É que eu sou de humanas, do básico, tá bom, né, gente? Não, você é a maioria, né, Paola? Não tem por sim. que a gente ficar... né? É que tem muitos detalhes, né? Mas quem é os corajosos que quer medicina, que haja coragem. Tem que que ela estudar em final de exige- semana, de feriado, né? Mas freador dos estudos, que ela ainda tá batalhando pela medicina. Então eu vou conseguir. Não, com certeza. Com certeza. Ano que vem a gente tá torcendo por você, Mafer. Tomara! Hashtag Mafer passando. Mas como foi pra você? Tipo, você falou que se você escolheu ser professor porque você gostava, tipo, de ver o rosto. Com a pandemia, tipo, a gente tinha muita vergonha de abrir a câmera, mas mesmo assim a gente abria. Você gostava? Tipo, Ah, você claro, achava que- eu nossa, abria vibrava, bastante. vibrava. Nossa, professor, eu abria muito a Eu câmera. abria a câmera. Pedrão sim, Pedrão tava lá com violão. Nossa, eu Pedro, para de tocar esse violão, presta atenção, rapaz. eu aparecia muito com o violão nas aulas lá. É, Era feliz muito do Corinthians. Vai, Corinthians! Nossa, roda. Não, quando vocês apareciam assim, tanto que eu memorizei quem que é a Maria Fernanda, quem que é a Paola, a Michel. Sofia, o Pedro, o Michel, porque eram sempre assim os mesmos que me davam essa alegria. Nossa, nossa, me alegrava. A gente sofria pra ver, a gente tinha muita vergonha, professor. Não, do gente, céu. vocês são jovens, bonitos, que isso? Nossa, dava muita vergonha. É que com a pandemia, né, a gente perdeu um pouco daquele contato professor-aluno. E acho que abrir as câmeras era o mais próximo que a gente tinha desse contato. Não, mas me alegrar, nossa, para mim fazia toda a diferença quando vocês participavam. Seu chat escrevia- era aplicativo. Seu chat era ativo. Porque tinha aulas, professor, que tipo, que mandava nada no chat. não é. Mas Pergunta pro Carlos como é que era o chat da aula dele. Ainda bem que ele não tá ouvindo, gente. Era só bom dia. Na sua aula, Carlos, que você deixava a gente com vertigem do tanto que você rodava aquela câmera que não parava quieto. Esse ano, porque aí no ano passado quase não teve aula comigo, porque foram as práticas, né? Foi... Ah, tá. Tem que falar alto, senão não Tanto é que eu pega. achava que ele era Aí no professor de finalzinho- física. Aí no finalzinho começou a ter. De E aí eram biologia. vídeos e tal, que eu lembro, a primeira vez que eu fui dar aula, todo mundo começou bom dia, bom dia, bom dia. Eu falei, povo educado, né? 20 minutos dando bom dia. É. Aí que depois eu fiquei sabendo que era por causa da presença. Tem que marcar presença. Tal. Aí esse ano, eu fui no laboratório desde o começo, de aula lá fora, tudo. E aí eu começava a mexer a câmera, eu tinha que mexer a câmera, mostrar o microscópio, mostrar não sei o que e tal. Aham. A galera ficava lá pirando. Professor, sei que, bom, formado em química e tudo mais, você trabalhou no laboratório? Não cheguei a trabalhar em indústria, né? A gente tinha, assim, muitos trabalhos em laboratório na própria universidade. E você gosta dessa parte? Sim, foi uma da nossa temática aí, né, da nossa decoração aí, né? Não, assim, As achei criativo, né? Uma balança romana, tabelinha. Tabela periódica, professor. Pois é, foi Vocês nem assim. beberam água no nosso negócio, só eu. Ai, eu então vou tá bom, nem beber. precisa de por isso.
Very good, this H2O, marvelous liquid. Oh my gosh, Amazing! amazing, marvelous. Wow, Tá bom? Obrigada, obrigada. great. A gente colocou um pouco de ácido aí, tudo assim. Relaxa, professora, a gente lavou bem tudo, tá? Não, relaxa, não, tô tranquilo. Sem toxinas. É. Mas Tinha um litro certinho, hein? em prática, eu sempre fui muito desastrado. Tem hora que tem que fechar a bureta, tem que ver exatamente o momento que muda de cor, tudo. Então, nas práticas, eu sempre fui muito descoordenado. Então, nas aulas de laboratório, a gente fazia em 3, né? Era eu, o Ursão e o Miguelito, né? É normal a gente se tratar pelos apelidos, né? Então, o Ursão, ele era bom para mexer com experiência, né? O Miguelito era bom nos cálculos, mas não é só regra de 3, é cálculo assim, né? Eu só sei a regra de 3. E eu entrava com as apresentações, né? Eu fazia o trabalho e apresentava, né? Então a parte prática eu sempre fui muito descoordenado, né? Ter que pegar cadinho a 3.000 graus Celsius com a tesoura, né? Então Nossa, imagina derrubar isso aí no pé, assim, vixe, né? Minha cara fazer isso. Até assim, uma coisa que eu assim, me envergonho, mas acho que foi até um livramento divino. Uma vez estava aquecendo um tubo de ensaio no bico de Bunsen, né? Aquecendo o tubo de ensaio, e o líquido ferveu. Na hora que o líquido ferveu, foi em direção a gotinha ao olho do meu amigo. Mas o meu amigo usando óculos de segurança, né? Que no laboratório tem que usar, sim. Mas né? era ácido? Não, eu nem lembro que líquido a gente estava aquecendo, né? Mas assim, de uma coisa era algo Só que quente, era né? muito quente. Então, assim, só para demonstrar a minha Habilidade, falta, a- realmente eu não... o dom. Então eu sempre entrava como professor mesmo, apresentava e entrava com a parte teórica. Borges, ele desde o início é professor. Então não tinha como ser outra coisa, tinha que ser professor. Você fez alguma coisa de errado no laboratório? Tipo, tem uma história engraçada, tipo, você derrubou alguma coisa em você ou em alguém? Em laboratório? Não, só foi esse quase desastre aí. Mas o resto não, acho que foi... No Você era laboratório. muito certinho. O Borges é um exemplo que a gente deve seguir. No verdade. laboratório aqui já aconteceu, tipo, derrubar ácido no tênis e furar o tênis dos outros. Ixi, nossa. Clássico esse. Sempre tem um azarado, né? Que vai com pega aqueles tênis caros e vai logo nesse dia que derruba as coisas. Tênis Incrível. novo, é incrível isso aqui. Por isso que eles pedem jaleco tipo de manga pra não derramar. Porque eles são bem desastrados. Hoje em dia nem usa mais o jaleco, o laboratório não existe. Eu acho que eu só usei umas 2 vezes, sem brincadeira, ano Eu lembro passado. que quando começou o laboratório, tipo, e tinha que comprar o jaleco, o povo ficou tão animado que chegava de jaleco na sala. Sim, eu ia embora de jaleco. Era mais uma coisa pra lembrar de levar. É verdade. Eu E me eu sempre amarrava. esquecia, você tinha que buscar, aí você ia nas outras salas pedir. Em época de pandemia, imagina você usar o jaleco dos O outros. meu da bolsa, o meu tá até hoje lá amassado no fundo da bolsa. Nossa, eu esqueci, eu tinha que ir na outra sala pegar. Não, mas na universidade também enrolava assim. Às vezes a gente esquecia o laboratório e ia para outra turma pedir para colega, alguém pode emprestar aí para nós? Até no próprio laboratório da UEL tinha lá tinha uns já lá preparado para uns Sempre tem uns desavisados. esquecidos. Borges, agora eu lembrei de uma coisa, a gente estava falando de faculdade, você tocou no assunto. Como é que foi sua preparação para o vestibular da UEL, em questão de tipo de estudo, assim, para você chegar até o vestibular? Não, eu estudava assim, normal, porque na época eu ainda corria, né? Então não tinha assim uma dedicação, mas passei em primeiro lugar. Nossa! Sem a dedicação, Olha. imagina! Nossa! Com Imagina pontuação. estudando sem Eu fazer passei um com ISO, pontuação para aspa. entrar em medicina. Meu Porque Deus, eu Borges. gabaritei. Acho que o Carlos lembra, era da sua época, Carlos? 40 Fundação Carlos Chagas? Domingo, segunda, terça e quarta. Domingo eram 4 dias de provas.
E eu gabaritei química, gabaritei biologia, a gente fala de estudos sociais, né? História, geografia. Não tinha filosofia e artes, não Tava tinha. fácil pra gabaritar, então. Mas era 40 questões de biologia, 40 questões de física, eram mais questões. É, gabarita 40 questões de química, Mafê. Então deixa pra E a lá. redação, eu mandei muito bem na redação. Valia 50, eu tirei 45. Nossa. Então não é porque eu sempre tive esse histórico de sempre gostar de estudar, né? Sim. Então Que ano você entrou, Borges? Oi? Samuel, que ano você entrou? 95. E você não queria Você medicina? formou, tava saindo. Não, eu sou daqueles caras que vê sangue e desmaia. Eu sou assim também, professor. É. Não é só você. Você citou que como você corria, né, tipo, que você não se dedicou tanto assim nos estudos, como foi você conciliar, tipo, um esporte quando você começa a levar mais a sério com os seus estudos? Porque chega uma hora que fica complicado, né, porque quando você se dedica muito para um esporte, acaba consumindo você em todas as faces. Até hoje, viu, Thalita, a gente sabe que se um atleta começa a estudar demais, a gente já sabe que não vai ser um bom atleta. Verdade. Porque ou se dedica para uma coisa ou para outra. Então eu estava naquela com 17, 18 anos, e dentro do atletismo, ou eu ia me profissionalizar mesmo, eu estava até bem assim, em ranking brasileiro, que eu ia, né? Inclusive, mais ou menos na minha época, quem estava ganhando, os brasileiros que ganhavam São Silvestre, por exemplo, o Marilson, ganhou 3 vezes São Silvestre. Em campeonato brasileiro, eu corria pau a pau com ele. Caramba. Nossa. Né? Então, foi mais ou menos nessa época daí, Thalita, eu fiz a decisão para minha vida. Eu prefiro estudar do que investir no esporte, né? Por que você quis? Tipo, qual foi a iniciativa de você, tipo, virar não é esportista que fala? É esportista, tipo... Atleta. Como atleta, começou? Isso aí. Então, foi na minha época, não sei se vocês chegaram a conhecer, o chamado teste de Cooper. Sim, nossa, eu odeio Então, o teste é de Cooper. correr 12 minutos, né? Você tem 12 minutos pra dar 20 voltas, né? O que é um teste de Eu também Você não tem sei. 12 Não, minutos Eu não sei, pra dar explica. 20 voltas numa quadra, não, Não, Paola, é assim. Você tem 12. Peraí, eu entendi o que você quis dizer. Eu explico o que a Paola quis dizer. Desculpa, Paola, a minha ousadia. O teste de Cooper olha, você tem 12 minutos para você correr. Então, o professor eu lembro que era a primeira educação física no 5º ano, eu estava com 9 anos. Aí o professor falou, teste de Cooper, vai lá. Credo. 12 minutos. E de repente, nesse teste de Cooper, na primeira aula de educação física, o professor de educação física descobriu que eu era corredor. Eu nunca tinha corrido, mas eu disparei e continuei correndo, eu não parava, né? E daí ele me disse, você é atleta, cara, você é corredor. Aí ele me direcionou pro técnico de atletismo em Vaiporão, ó, treina esse moleque aí que, né, ele tem chances, né? Aí eu entendi, Paulo, o que você quis dizer. É porque, dependendo do lugar que você está correndo, assim, gente, vocês têm 12 minutos, ó. No mínimo tem que dar 12 voltas. Então, às vezes, era o que se esperava no mínimo para você ganhar uma nota, para você passar no teste de Cooper, porque né? no meu colégio, pra você tirar 100, você tinha que dar no mínimo 20 voltas na quadra em 12 minutos. A minha cara de quem corre. Aí eu quase morri, eu tô traumatizada com isso. Nossa, do jeito que eu sou meio rata pra correr. Ô Borges, e assim, você falou de correr, hoje o que você faz no seu tempo livre? Você ainda corre? Eu normalmente leio. Eu gosto muito de Mas ler. eu li sobre química ou não? Química e a parte de teologia. Assim. Imagina o Borges lendo um romance assim. Nossa. Vai, que é? Ele é todo fofinho. Não, eu tenho o hábito de ler, eu tenho o hábito de ler a Bíblia, né? Todo ano eu leio a Bíblia inteira. Nossa. Mas assim, é bem tranquilo, né? É só ler 3 capítulos por dia e no domingo ler 5. Aí no ano inteiro. E na Bíblia tem romance, né? Inclusive é o que eu estou lendo agora, Cantares de Salomão, né? Que fala mas é um amor bonito, né? De um homem por uma mulher, né? E tem a questão ali da descrição do ambiente, do jardim,
as comparações que ele faz, né? Assim, é uma descrição do amor muito bonita, né? Sim, feita pelo homem mais sábio que já existe. Então seria assim o meu hábito, leitura mesmo, né? Leitura. Você não tem vontade de voltar a correr? Às vezes eu dou uma corridinha, Maria Fernanda, mas a idade vai chegando, tem O joelho vai doer. e é questão do joelho mesmo, né? Ai, professor, sério? É que eu não entendo esse Sério? joelho. Não, é por causa, acho que eu sobrecarreguei demais. Porque eu parei o treino sério com 17 anos, mas com 25 anos eu voltei a treinar. Mas daí para fazer a maratona, né, que é aquela corrida de 42 quilômetros. Você conseguiu? Sim, eu já corri algumas maratonas, né? Mas nessa minha volta aí que eu acho que eu sobrecarreguei demais o joelho, então quando eu vou correr, eu saio de casa, vou andando até aqui o lago, dou 2 voltas correndo e volto andando. Da sua casa até o lago? Não, mas o total dá 9 quilômetros, não é nada assim. Você acha 9 km pouco? Não, mas pra quem. 42. Calma, 9 km da sua casa até o lago ou da sua Não, casa dando volta? o percurso inteiro. Ah, tá. Ah, mesmo assim, eu não vou andando 5 km? Eu não vou Ando, pra portaria, ando. vou pra piscina de carro. Ô, professor, mas conta como foi, tipo, o Borges criancinha treinando, porque querendo ou não, com 9 anos você falou que você foi tipo, descoberto corredor, e você disse que você treinou sério, tipo, numa sequência até seus 17. Como que foi, tipo, pra você... Crescer dentro de um esporte. Não crescer, mas tipo, lidar com uma rotina de treino de um atleta de alto rendimento, quando você, tipo, tinha a cabeça de uma criança, porque querendo ou não, pô, com 9 anos, eu acho que uma coisa que você não pensava era, nossa, quero correr muito hoje. Não, então, ô Pedro, você vê que essa questão do esporte, ela me ajudou a ser disciplinado. Porque os treinos de atletismo na minha cidade era num estádio, né, que era um pouquinho afastado da cidade. Eu tinha que acordar mais cedo, né, para ir treinar às 8 horas, treinava pela manhã e eu estudava à tarde, né? Então o esporte acaba te dando uma disciplina. É igual vocês meninas, as meninas que fazem balé, por exemplo. Tá? Olha, nem Só fase bailarina. mas a maioria das meninas que vai fazendo balé até se formar cria uma disciplina. Então isso me ajudou, viu, Pedro, a ser disciplinado. A ponto de, às vezes, o dia estava frio, tudo, eu ia lá treinar, chovendo, eu ia treinar. Sabe aquele negócio de, não, eu vou pagar o preço? Então, isso me ajudou muito. E o que também, assim, é legal, que no caso, a escolha pelo atletismo, a gente convive muito com pessoas simples. Né? Gente, assim, com não tanta formação intelectual, né? Gente que mora mais em periferia, então, assim, era legal o nosso convívio, né, porque, assim, era um convívio mais, assim, sem ostentação, Mais né. verdadeiro. Isso, Espontâneo. Humilde, Eu tenho que tomar cuidado com as palavras, porque, é claro, né, gente, a pessoa pode ter uma boa condição financeira e ser super humilde, tranquilo, né. Mas vocês entendem o que eu quero dizer, né? A pessoa pode ser pobre e ser um arrogante, óbvio, né? Mas isso foi muito legal nesse sentido, viu, Pedro? De conviver assim com pessoas simples e foi bacana, né, nesse sentido. Você sentiu dificuldade em conciliar os seus estudos com o esporte, por causa que, querendo ou não, toma muito de você isso, você se dedicar para um esporte. E você teve um desempenho excelente, como você já falou aqui, com nota para medicina. E a gente vê, tipo, pessoas dando para medicina, é um estudo ralado, eu vejo até pela Maria Fernanda, tanto tempo que ela se dedica estudando. É um esforço, tipo, que você tem que se dedicar bastante. Mas é que eu procurava muito, Paola, aproveitar bem a hora da aula. Né? Eu era daquele cara que sentava na primeira carteira e prestava atenção, né? E perguntava, né? E também anotava. E até hoje, assim, às vezes tem coisas na minha memória de aulas que eu tive, porque eu
treinava bastante esse sentido, né? De me dedicar bem na hora da aula, porque eu sabia que fora da aula eu não teria tanto tempo. Sim, Nossa, sim. é verdade. Mas isso é muito verdade, porque eu vejo por mim, às vezes eu até, tipo, em casa a gente sempre tem aquilo de aula dada, aula estudada. Aham. Às vezes você não precisa perder tanto tempo vendo teoria e fica mais na prática, porque a teoria você já viu na sala de aula. Aham. É se prestar atenção na aula, muita atenção, tipo, se você tá lá, tipo assim, se colocar toda a sua energia naquilo, Aham. quando você tá lá na sala de aula, faz a completa diferença, tipo, lá na frente, quando você for ter um desempenho no vestibular. Aham. Agora você vê, por exemplo, né? É óbvio que quando eu tinha a idade de vocês não tinha internet, não tinha celular, né? Então, o que eu vou falar agora é importante. Então, o que normalmente está acontecendo com as pessoas hoje, principalmente com a geração de vocês? Fica lá em frente na rede social, olha, curte, passa informação. Olha, curte, passa informação. Aí as aulas acabam se tornando isso. Olha, achou legal e pum, descarga informação. Então, a geração de vocês está perdendo essa capacidade de refletir, Sim. de interiorizar. Né? A comparação que eu faço é o seguinte: imagine que você está, né, com um prato de comida balanceado, rico, carboidrato, proteína, legumes, vitaminas. Imagina que você come e cospe, bota na boca e cospe. É óbvio que você não vai aproveitar daquele alimento. Por quê? É necessário, né, você mastigar, interiorizar, dar um tempo para aquilo fazer parte de você. Então, a geração de vocês está perdendo isso. É uma geração de excesso de informação, excesso de estímulo. Então, vocês perdem a capacidade de interiorizar, refletir, né, por causa do excesso de informação. Nunca tinha pensado nisso. Eu também nunca Mas tinha mas é verdade com isso. as redes Faz muito sociais. sentido. Você está entendendo o que eu quero dizer? Sim. Você vê, hora descarta. Vê, Acontece hora comigo descarta, isso. né? Então, a aula é isso, né? Mas tem muita coisa que, tipo, passa, entra por um ouvido e sai pelo outro. É. Sim. Aí você vai passando, entendeu? Exatamente. E até coisa boa acaba entrando nessa... Exatamente. Eu achei uma aula, tipo, bem aproveitada. Igual, tipo, eu lembro das coisas, tipo, ou quando você dava aula, não passava de uma orelha pra outra e subia. Tipo, eu lembro de todas essas brincadeiras, e eu acho que eu aprendi com isso mesmo. Nossa, também. eu nunca vou esquecer tua aula de estados físicos de agregação. A gente falou Nossa, isso. das moléculas, Nossa, gente. não tem como esquecer dessa aula, sabe? Não tem. Qualquer questão disso eu lembro do Word. Salva a gente no vestibular aqui, ó. No meio do vestibular, como que é o estado? Assim, ó. Mas... Uma coisa que eu queria te perguntar nessa pegada de rede social também é como você lida com as suas, já que você falou sobre isso. E, bom, eu te sigo no Instagram, né, e tudo mais. Tem canal no YouTube também. Acompanho as coisas que você posta e tudo mais. E, tipo, como você lida, querendo ou não, porque foi uma mudança na tua vida. Ah, sim. Você aham. teve, você mesmo falou que não cresceu com isso, mas, pô, hoje você tem lá seu Sim. Instagram, imagino que deve ter seu Facebook, tudo mais, YouTube. Então, tipo, como é que é a tua relação com as redes, assim? O Face eu não tenho, viu, Pedro? É Eu coisa de cheguei, velho, coisa de velho. eu Eu tenho, cheguei mas é coisa de velho. até o Orkut, né, que era antes do Face, né? Você conheceu sua namora? Reencontrei a minha atual esposa lá. Aí Face até hoje eu não tenho, né? Eu na verdade, eu montei o Instagram querendo vender meu livro, né? Tem Eu um tenho livro? um livro de exercício de química, né? Sério? Então, Nossa. eu montei por indicação da minha esposa, né? Ó, bota lá no Instagram que... Bom, só que não deu muito certo, né? Aí na hora que eu coloquei, é claro, né? Os alunos, amigos começam a encontrar e também é uma forma de eu entrar em contato. Eu sei que existem bons professores de química no Brasil, onde eu entro em contato com eles via Instagram. Então, às vezes eu tenho as minhas dúvidas, né? Eu tenho exercício difícil, às vezes tem um assunto que eu sei que é meio complicado explicar, aí eu mando as minhas perguntas para eles, né? E eles respondem? Para mim, sim. Aham. Eles falam, né? É que são professores que eu conheço, assim, que são, né? No Whats, né? Eu participo de um grupo que tem professores de química do Brasil inteiro.
Né? Então a gente compartilha, né, coisas do que eu gosto dessa questão do ensino, de estar ligado, né? Então eu uso muito para isso, ô Pedro, de interagir com outros professores. Aí, que problema que eu tenho, que eu tenho que lutar comigo? Essa questão de ficar seguindo aluno. Porque na hora que eu sigo vocês, na hora que eu vejo que tem alguns stories, tudo, me dá, como me chama, eu tenho que falar com vocês. Né? Mas assim, é porque eu quero, Mas né? a gente gosta. Eu sei, Maria Fernanda, mas olha a luta que a gente passa. Vê lá, por exemplo, falo com todo respeito, vocês, né, meninas bonitas, né? Então, coloca lá, desculpa, Pedro, com todo respeito eu falo. Aí vontade de falar, né? Nossa, Maria Fernanda, você tá linda, né? Vontade de falar, mas assim, é um sentimento, é difícil eu provar para vocês, mas como se de pai para filho. Já pensou se o pai da Maria Fernanda olha aquilo? O que esse cara tá dizendo? Né? Vai a Paola lá, né, com um copinho de café, né? Aí eu já... Que café que é esse? Então, é algo assim que, por exemplo, Pedro, respondendo a sua pergunta, eu noto em mim falta de domínio próprio. Então, como isso é uma fraqueza, às vezes eu evito seguir, porque eu sei que eu vou querer... E eu não sei falar assim com muitas abreviações, né? Então, por causa da minha gíria, né, tem que ter sujeito, verbo, predicado, né? Não sou muito boa em português, não sei. Nossa, a gente já falou que a gente não é boa em matemática, que a gente não é boa em física, que a gente não é boa em química. Não, química. O que vão pensar? Vão pensar assim, nossa, que pessoas que eles escolheram pra fazer esse projeto. Não sabe nem Só a ver grade nosso básica do boletim. colégio. Ver nosso boletim. Boletim é que passa de O Borges tá de ano. prova que a Pronto, gente é aluno exemplar O aqui. boletim não tá refletindo muito, né? Não, o Borges tá de Danilo. prova que a gente é aluno exemplar, não é verdade, Borges? Ixi, nossa. Viu? A gente prestar atenção. Prestava atenção. Depois... Não, é que tem um cachê por baixo pra ele estar falando essas coisas. Lembra a sua última foto de perfil? Era muito bom. Olha, não vou esquecer, né? Paola, o que você tá fazendo aí? Era você criança? O que era? Era uma foto de uma menininha, era um meme de uma menininha tomando um cafezinho assim. O cafezinho. O cafezinho, foi o isso. cafezinho. Nossa, eu sou É. viciada em café. Eu amo Percebi. café. Todo dia eu tomo café. Você era, tipo... Ai, como que... Calma, que eu esqueci, que eu também esqueci. Tá vendo? Você... Tá sentindo falta de ver sua família, tipo, a não ser tipo sua filha, sua esposa com essa pandemia? Tipo, você sente saudade da sua família inteira ou não? Tipo, de contato, entendeu? Tipo, Não, é porque como a gente mora junto, né? Não, Não, sei ela tá falando que ser. você é de parente. eu tô de parente. Tá, não. Tipo um Natal com a mesa Você cheia. sente saudade disso ou você Mas é mais nesse caseira? sentido, né, até talvez eu vá decepcionar, eu não tenho muito essa ligação com... É claro, eu converso bem com meu pai, com a minha mãe, mas o meu convívio é mais ali com a minha esposa, filhos, Então, o que você mais sente falta da pandemia? O que a pandemia te tirou que você mais sente falta hoje? É pergunta profunda, né? A paz de espírito. Saúde mental. Saúde, né? Acho que foi isso, viu, Pedro? Isso aí, para todos os nossos professores, assim, foi um baque, né? Tanto que eu já vi vários casos de gente que estava para aposentar, aproveitou a pandemia, aposentou de vez, porque começou a sobrecarregar demais a gente. Até hoje sobrecarrega essa questão de... Esse ano até que não, por causa das aulas presenciais, a gente já salva a aula ali, já posta na plataforma, né? Mas tem escola que exige da gente planejamento, tem que postar no Classroom, e isso daí, assim, toma bastante o tempo da gente, né? Consome um pouco. Esse trabalho. E voltando a falar de família, você tem alguma tradição com sua mulher, com suas filhas, assim, que vocês fazem todo final de semana? Um lugar que vocês iam muito, assim? Cinema, vocês iam no cinema? Que eu sempre fui muito caseiro, né?
A minha esposa que sente isso, que ela ia muito assistir filme de criança com a minha filha. Ah, sim. Né? Então ela sente bastante nesse sentido, né? Mas é que no meu caso é que eu sou mais caseiro É o Borges. Mas não assiste filme em casa? não sou muito ligado nisso, não. Hã? Ele lê, Rafa, ele lê. Lê historinha pra sua filha dormir. Você lê? Leio, assim, não direto, mas eu De vez em nunca leio, fala. Você cozinha? Ele queima, fala. eu faço café, O café é essencial. faço macarrão, Ó. Olha, você vai fazer também. e compro marmita no iFood. Sabe mexer no aplicativo, assim. Eu sei mexer no aplicativo aí. Não, mas não sou cozinheiro, não. Não? Não. Não, eu também não. Você não queima nada? Ah, Fer, olha esse tipo de pergunta que você tá fazendo. É que eu queimo, eu não posso falar nada, entendeu? Não. Acho que a única coisa que faço é macarrão mesmo. Tem um macarrão na panela de pressão que. Panela de pressão. Você faz tudo dentro da panela de pressão. Você bota tudo na sabe? panela de pressão, quando você abre tá pronto. Exatamente. É perfeito. É. A coisa mais prática Nossa, que não, existe. aí é uma delícia, hein? Sabe desligar o fogão, então? Sim, você bota lá dentro. Você não faz nada, então. Não, você prepara a carne moída dentro da panela de pressão, bota o molho de tomate, bota o macarrão, água, Receita do Borges. né, até cobrir um pouquinho. Ah, entendi. Coloca os 10 dedinhos pra cima. Isso, assim. 2 dedinhos pra cima e a Paula tá sabendo, É. né? Bota pra pressão, na hora que começar a bater pressão, você desliga, deixa até sair a pressão, aí sai um macarrão gostoso, hein? Vou tentar, nunca tentei. Não tente, Mafer, você vai explodir a casa com a panela de pressão. Panela de pressão é perigoso. Mafer. Não tenta. Por favor, Você já não. queima tudo sem a panela de pressão, você tá falando se queimar com a panela de É. pressão. Não, Borges, mas eu quero pedir pra você deixar uma mensagem pros alunos, como se fosse tipo um legado, assim, uma coisa que você quer que eles se lembrem. Uma mensagem Motivacional. Não precisa necessariamente ser motivacional, mas alguma coisa que você queira Um passar. lembrete legal. assim. Quero Fala passar sério, pra... agora, Borges, fala sério, agora tá vazio. A Rosinha chegou. É verdade, opa! Rosinha A chegou. vida, Responsabilidade. minha vida profissional em jogo, né? Faça um pouco mais. Claro. A mafeira faz. A Uma mafeira. pergunta. Não, mas eu acho que o que eu falaria assim para vocês é investir na educação, no futuro de vocês, né? Me veio algo na mente agora que toda vez que eu venho aqui para a escola trazer minha filha, a gente tem um tempo de oração, né? Falo, princesa, papai vai orar agora, tá bom? Aí eu acho que o que eu falo em oração talvez é o que eu falaria para vocês, né? Para Papai do Céu, né? Nos ajude a ser pessoas boas, a fazer só o bem, não o mal, ajuda a gente a ser um bom amigo, tá na escola, ajuda a gente a aprender. Então a linguagem infantil com ela, eu acho que é o que eu falaria para vocês, né? Aproveite o estudo, porque é uma forma de investir na própria vida de vocês, né? Procurar ser pessoas boas, pessoas leais, pessoas amigas, evitar, gente, tantas tentações que tem hoje em dia. A gente falou agora há pouco a respeito de redes sociais, né? Você acabar Jogando fora. admirando uma vida, Maria Fernanda, que não é real, né? Que todo mundo bate foto na hora que está alegre, sorrindo, mas a vida não é só isso, né? Tem os seus desafios, os seus percalços, né? Então que vocês saibam, né, nos momentos de dificuldade também levantar a cabeça, sempre fazer o que é certo, ouvir pessoas mais velhas, né, pessoas mais experientes. Eu acho que é algo que a geração de vocês está perdendo, né, de aprender assim com pessoas que pode instruí-las num caminho mais seguro.
E, assim, algo que eu pediria também é que procurasse, de alguma forma, ter uma fé em Deus. A fé em Deus, ela enriquece o nosso mundo interior. Enriquece nossas emoções, enriquece nossa criatividade, enriquece a nossa solidariedade, né? O fato de você buscar essa vida de fé, eu percebo isso na minha vida, né? E a gente acaba sendo mais solidário, mais amigo, mais atencioso, mais humano, né? Quando a gente cultiva essa questão da espiritualidade. Então é algo assim que eu diria, né, para vocês também. Ah, muito obrigada. Obrigada, Borges. Foi perfeito. Muito obrigada. Ainda bem, né? Acabou? Muito obrigada, Borges, por aceitar nosso convite. Eu agradeço a Foi honra, muito tá? bom conhecer um pouquinho mais de você. Somos Obrigado gratos. pela oportunidade. Não sai dançando que vai assustar. Rosinha. Não, mas a Rosinha já deve ter assistido umas aulas minhas também. Uns passos de balé. Mas eu que agradeço a oportunidade, tá? Quero agradecer de coração o carinho de vocês. Tá chorando? Não é, sabe? Olhando assim para vocês, lembrando do ano passado, viu, Rosinha? Como foram importantes para mim, né? De abrir a câmera, né? Desculpa, tá, gente? Que eu realmente lembrei, né? De momentos assim que a gente estava, às vezes, dando a aula, se sentindo sozinho. Como vocês foram importantes para mim. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tá? A gente que agradece. Professor, você pode ter certeza que você foi incrível pra gente, tá bom? Você tá guardado em todos os corações de todas as pessoas que fazem parte do segundo e hoje vão fazer parte do primeiro da Thalita. Você é um professor marcante na vida de todos nós. Obrigado pela bondade. E eu acho que, tipo, muitas pessoas, tipo, igual, eu já teve dias que eu tava péssima e eu via sua aula, tipo, me alegrava muito, tipo, eu parava, tipo, pra ver a sua aula e prestar atenção, era um refúgio. Acho que A gente é muito grata a você, Borges. Não só a gente, como você pode ter certeza que inúmeros alunos que passaram pela sua trajetória também, tá bom? Obrigado. Então é isso, gente. Então, Valeu. Vou acabar assim, chora aqui. Chorando, Borges. Os outros, daqui a pouco vai ter cada um chorando. Não, mas é verdade, Rosinha. Nossa, olha, aqueles momentos, sabe, você tá em frente da máquina e... Se sente tão distante, pensando nossa, sozinho. vocês assim foram essenciais. Obrigado mesmo. a gente que agradece. Queria te dar um abraço. Aqui, ó, pra você. Sinta-se abraçado. Muito obrigada, Mas de eu coração. E esse foi mais um episódio. Mais um episódio do Fora de Sala, gente. É isso, gente.